Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao Saúde em Foco. E hoje, um programa realmente está diferente. Temos um convidado especial, vamos falar um pouco sobre saúde e sobre a política na saúde, né? Então, primeiramente vou apresentar o nosso convidado, né, que ele é assistente social, ele foi o deputado mais votado da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele é o primeiro deputado LGBTQIA+, também assumido dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais de 51 mil votos. Agora eu esqueci, tem uns quebradinhos. 51, 127. 792. 792, sabia que tinha um número. Estamos aqui com o deputado distrital Fábio Félix. Muito prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui e debater a política pública de saúde. Acho que talvez seja uma das principais e mais importantes políticas públicas que a população do DF levanta com um alerta e com a necessidade de debate nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso. Nosso programa, assim, realmente a gente tinha primeiro um foco de debater sobre problemas dentro dos médicos e tudo. Estamos começando a abrir exatamente para outros ramos, principalmente em ano eleitoral, que eu acho que é importante a gente debater também a saúde, as soluções políticas que podemos ter para a melhoria da nossa saúde, né? E também aqui ao meu lado, né, ela que é médica de família e comunidade, já foi da aeronáutica, já foi... abriu a enfermaria de Covid do Hospital HFA, né? A nossa médica de família e comunidade, Natália Matias. Obrigada. Vai ser a nossa co-debatedora aqui. Vamos bater esse papo bem legal aqui hoje, tá bom? Mais uma vez agradecendo nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que é a NW Telecom e também a Lugano da 108 Sul. Então vamos lá, começar aqui com o nosso nobre deputado, Fábio Félix. Primeiramente, assim, uma pergunta pessoal e também da população. Assim, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação... Muita gente fala em emendas parlamentares. Explica para a gente um pouquinho, em poucas palavras, Fábio, o que são as emendas parlamentares, como funcionam? Sim, esse é um tema muito importante que as pessoas têm dúvida, porque geralmente quando as emendas parlamentares elas são noticiadas, geralmente é por um viés negativo. A gente vê muita notícia negativa das emendas. Corrupção, utilização agora no Congresso Nacional das emendas PIX, que vão direto para as prefeituras sem os mecanismos de transparência. Então, inclusive o ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, tem feito um trabalho importante de cobrar que hajam processos institucionais de transparência em relação às emendas. Mas as emendas hoje são um instrumento do legislativo para a destinação de recursos para algumas áreas, especialmente áreas estratégicas. Tem inclusive a destinação obrigatória para algumas áreas específicas, né? E aí a gente tem um valor anual e você pode fazer a destinação no orçamento. No caso, por exemplo, de 2026, a gente vai destinar por parlamentar cerca de 30 milhões de reais para o orçamento público. E aí você precisa destinar para as diferentes áreas da política pública. Você pode destinar para a saúde, para a cultura, para a educação, para a segurança pública. E aí a emenda, você já destina ela para algum plano de trabalho específico. Então, ela pode ir para a saúde, né, para o PDPAS. O PDPAS é um mecanismo hoje na saúde pública do DF de descentralização do recurso. E aí ela pode ir para compra de equipamentos, para reforma, insumos, ela pode ir para diferentes áreas, no PDPAS ou em outros planos de trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Na educação nós temos o PEDAF, que também é um mecanismo de descentralização do recurso e você destina as emendas parlamentares. Na educação, onde é mais consolidada a descentralização, né, e é uma política pública, inclusive, mais enraizada que a saúde do ponto de vista da sua capilaridade. Né, se você faz a medição ali de órgãos, você tem na saúde pública do DF mais ou menos ali entre 170 e 180 unidades básicas de saúde no DF todo. Na educação, você tem 705 escolas da administração direta. Então, é uma política pública muito enraizada e já existe lei distrital que descentraliza o recurso de forma mais organizada,
né, e dando mais autonomia para os gestores. Então você consegue destinar o recurso direto para aquela escola e aquela escola consegue fazer os reparos necessários do ponto de vista administrativo, seja para cobrir uma quadra, um parquinho, para comprar equipamento pedagógico, smart TV, ar-condicionado, pintura, enfim. Conseguem fazer uma série de coisas na educação. Na saúde, o modelo de recepção descentralizado ainda é muito engessado e é para algumas questões muito específicas. E você percebe que os gestores têm mais dificuldade, menos autonomia e mais dificuldade para fazer essa execução. Então, às vezes quer se fazer uma reforma numa UBS, demora muito para fazer a reforma na UBS, porque é tudo muito centralizado na administração geral da secretaria. É uma gestão engessada. Tem como eu, gestor, por exemplo, da UBS X, pedir diretamente um recurso para a minha UBS para fazer uma reforma? Pede, a gente manda para a secretaria, mas o trâmite administrativo é como se o cartão não tivesse na mão do gerente, do chefe da UBS. No caso das... Vai via secretaria, o processo, a licitação, a contratação de empresa, enfim, todo o procedimento administrativo e financeiro vai por meio da secretaria. Se você fala da educação, o PEDAF ele descentraliza, é como se o cheque, o cartão, o dinheiro estivesse na mão do diretor da escola. Então ele consegue chamar um fornecedor para arrumar o ar-condicionado, ele consegue trocar o ar-condicionado de uma sala, né? Menos burocrático e mais efetivo. Então se você vai nas escolas públicas hoje, você vai ver que elas estão mais organizadas, elas estão melhor pintadas, elas têm mais equipamentos, armários, condições de trabalho, não por conta da secretaria em si de educação, mas por conta da correria, do trabalho dos gestores locais, que inclusive são eleitos pelo modelo da gestão democrática. Então é muito interessante o modelo da educação e eu acho que já pensando que a gente tem que discutir aqui também, que é um tema importante, a melhoria da gestão institucional da Secretaria de Saúde, eu penso que vendo a experiência da educação e do PEDAF, que a gente precisaria descentralizar mais o recurso na saúde para melhorar as unidades. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar, porque eu sou servidor de EDF também, trabalho na Secretaria de Justiça, sou assistente social, e esses dias eu visitei a minha unidade, no Recanto das Emas, a Uniri, que era a unidade que eu trabalhava antes de tomar posse como deputado em 2019. Quando eu cheguei na Uniri, eu fui lá dar uma visitinha na minha sala, era a festa de aposentadoria de uma servidora. E aí eu fui lá na minha sala onde eu trabalhava. Eu fui no banheiro ali depois. Os mesmos problemas da época, 7 anos atrás, quando eu estava lá, são os mesmos problemas que existem até hoje. Quer dizer, isso com recurso centralizado na secretaria, o gestor local não consegue fazer nada. Então, eu penso que essa é uma solução e as emendas poderiam ser a complementação. Nesse assunto, por fim, eu não defendo as emendas parlamentares como captura do papel do Poder Executivo de fazer a gestão do orçamento. Não. Eu defendo as emendas parlamentares hoje, que é o instrumento que nós temos para potencializar políticas públicas efetivas, né, a partir da perspectiva de cada um dos mandatos parlamentares e da pluralidade que é o legislativo. Acho que nessa perspectiva, com lisura, com seriedade, fomentando projetos sérios em todas as áreas possíveis, mas para isso é preciso centralizar mais o recurso para que esse manejo aconteça da melhor forma e o recurso de fato possa chegar na ponta. Interessante, interessante. É que às vezes a gente não tem, a gente ouve falar, mas não sabe o que é, né? Exato, então, e não sabe mesmo. Você vê que as pessoas têm dificuldade. E tem uma forma muito conhecida das emendas, que são os fomentos, né? Os termos de colaboração, que é quando você coloca direto numa organização da sociedade civil. Isso é possível também. Né? Mas aquela organização tem que cumprir uma série de requisitos na execução de um projeto em qualquer área, assistencial, na área da saúde, na área da educação, enfim. Então a gente pode trazer mecanismos de transparência. Eu, por exemplo, desde o início do mandato, nós temos o edital Realize, que é um edital de projetos pedagógicos para a educação pública do DF. Nós já beneficiamos mais de 400 escolas com a execução de projetos que fazem, assim, toda a diferença na vida da população, especialmente potencializando o perfil, a vocação de cada uma das unidades escolares que a gente conseguiu atender. Então, é possível fazer emenda parlamentar de forma transparente e com participação social. Maravilha, ótimo. Então, adentrando agora no assunto saúde, um pouco mais, né? Vamos dar a palavra às nossas mulheres. Quais os principais problemas enfrentados pela população que precisa do atendimento na saúde pública hoje? O assunto é para os dois, mas vamos começar com a Natália. Com certeza é a dificuldade de acesso. Né? A dificuldade de acesso em todos os níveis. É claro que a UBS é a porta de entrada, mas por às vezes você ter uma equipe que acaba atendendo uma área muito maior do que a sua abrangência ideal,
você às vezes tem essa dificuldade de dar acesso à população. Então, essa é a primeira questão. E depois que você consegue ter acesso, você tem uma dificuldade que é dar continuidade àquele atendimento. Então, mesmo a questão da longitudinalidade, ela é prejudicada porque às vezes sua agenda está cheia, às vezes o paciente não consegue retorno para aquele momento previsto, que seria o ideal. Então, temos essas duas dificuldades. Eu vendo um pouco a saúde pública nos últimos anos, assim, nesses últimos 7 anos, nessa experiência de parlamentar, eu tenho uma visão de que todo problema que você não consegue mapear, que ele digamos, atirado, é alvo de todos os lados, você não acha solução. Então, a saúde ela é criticada pelo seu modelo de gestão, a saúde ela é criticada pela falta de profissionais, a saúde é criticada pela falta de acesso aos serviços de urgência e emergência, a falta de acesso nas unidades básicas de saúde, nos ambulatórios, na cirurgia eletiva, porque não anda fila, enfim, são muitos os problemas apontados na saúde pública do DF. E quando o problema ele é monumental, gigantesco, ele vira um minotauro, as pessoas começam a desistir da solução dele. E eu acho que nós temos que buscar, de forma mais pontual e objetiva, apontar para a população os problemas. Eu achei muito interessante que a Natália fala em acesso. E eu acho que essa é uma questão sentida pela população do DF, seja na porta da UBS, da UPA ou do pronto-socorro. A população não se sente acolhida, porque não tem acesso à saúde pública. E a população ela quer que aquele acesso aconteça de forma mais efetiva. E eu acho que o poder público, muitas vezes, ele não prepara uma engrenagem institucional para que aquele acesso se concretize. E nós precisamos pensar numa forma resolutiva, objetiva. A gente já cansou das mesmas promessas, mutirão de cirurgia, contratação temporária, fragmentação da gestão do SUS. Isso não funciona. Né? Então, assim, da direita à esquerda, em eleição para governador, o povo fala a mesma coisa. E quais são as soluções de quem está na ponta, de quem está elaborando na saúde pública? Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Sem medo de errar, eu sei. Sem medo de errar, eu diria que hoje, se nós tivéssemos só uma coisa para investir, eu falaria, vamos aumentar a quantidade de equipes de saúde da família. Isso, com certeza, vai impactar e vai desafogar o sistema como um todo, sem medo de errar. Se eu falasse assim, hoje você tem o poder de fazer uma coisa, dobraria a quantidade de equipes. E eu acho que muita gente que trabalha com a reflexão geral da saúde sabe que a estratégia da saúde da família ela é fundamental. A gente precisa investir na APS, a gente precisa ampliar. Hoje nós temos 175 a 177, na verdade, unidades básicas de saúde. Isso não dá conta. Esses dias eu visitei as unidades de saúde de Água Quente, que é uma região administrativa mais recente, ali que fica na divisa de Santo Antônio do Descoberto. Tem 2 unidades ali que, na verdade, são subunidades vinculadas a unidades no Recanto das Emas, super precárias, em área cedida, sem condições ali de atendimento, falta equipe. Quer dizer, você precisa ampliar as unidades básicas de saúde para qualificar o atendimento à população. E nós precisamos pensar nisso, né? E pensar nisso para ontem. Ampliar a rede. Demora 10 anos para construir uma UBS. Demora 5 anos para reformar uma UBS. A gente tem um déficit de técnico de enfermagem, de equipe multiprofissional, porque você não faz atenção primária sem assistente social, sem psicóloga, sem dentista, sem... Enfim, uma série de profissionais de algumas áreas que precisam atuar, não só o médico, a médica, o enfermeiro, a enfermeira, mas toda a equipe multiprofissional precisa atuar de forma alinhada na APS. Então, eu acho que esse investimento na contratação de servidores, na efetividade da gestão administrativa das UBSs, né, não dá para o povo trabalhar em péssimas condições de trabalho, na ampliação das equipes e na ampliação das unidades, eu acho que é um bom segredo, eu apostaria aí, né, porque isso ajuda a educar as pessoas também do ponto de vista do acesso à saúde. Porque a pessoa sabe que qual problema ela tem, onde ela tem que bater na porta. Né? Que nem sempre é no pronto-socorro de um hospital geral, mas muitas vezes ela pode ir lá na UBS ser atendida. Mas se ela for efetivamente atendida, se ela se sentir acolhida, se ela sentir que aquele atendimento de saúde é efetivo, eu não tenho dúvida que isso vai diminuir a porta dos nossos serviços de urgência e emergência. Exato, e se diminui a barreira de acesso dentro da UBS, o agravo diminui. Então, até mesmo essa questão da quantidade de pessoas que estão ali necessitando de uma UPA de emergência, de fato, ela vai diminuir, né? Então, sim, nós temos um efeito cascata aí. Eu vou contar uma história bem rapidinho. Pode falar. Na minha residência,
eu atendia numa casa improvisada, né? Então, era uma casa que tinha os cômodos e como eu era residente, mais recente, né? Eu atendia dentro do banheiro daquela casa. Então, eles tiraram um vaso, tiraram um chuveiro, mas você sabia que aquilo ali tinha sido o banheiro. Tinha só uma porta e uma janelinha que era o basculante, né? Então, exatamente para mostrar que é precário mesmo, é o que a gente, infelizmente, tem. Brasília é uma das unidades federativas com menor cobertura de estratégia de saúde da família, né, do Brasil. Então, apesar de já ter sido ampliado já, e bastante até, mas ainda estamos muito aquém do necessário. Eu acho que está em torno de 50%, 37%, não lembro agora. Muito baixa, né? É. E faltam profissionais qualificados também, né? Porque tem a questão dos médicos que têm residência, que têm formação em saúde da família. Eu acho que isso é importante. Isso. Porque como na atenção primária hoje você tem uma gratificação que ela é convidativa para as equipes trabalharem na atenção primária, você acaba tendo, às vezes, profissionais, não sei se é sempre assim, se em muitas unidades isso se concretiza, mas me parece que sim, é uma reclamação que chega para a gente. Alguns médicos que, às vezes, não têm vocação, que não têm interesse em estar ali, estão ali por conta dessa dinâmica, ou outros profissionais também, e aquilo acaba tendo um impacto no serviço. Quando você tem um médico que é especializado naquilo, né? Então tem que ter mais contratação de equipes médicas para essa área. Porque se tem uma área que tem... Todas as áreas médicas tem muita gente comprometida com o SUS. Mas essa é uma área de formação muito voltada para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então é preciso que haja mais concursos específicos para essa área, para a gente ter mais profissionais preparados nas unidades básicas de saúde para o atendimento da família e comunidade. O médico de família é o médico praticamente que ele atua no SUS, né? A sua grande atuação é no SUS. Dificilmente ele tem uma abertura. Tem algumas possibilidades fora do SUS, né? Em sistemas particulares, mas a sua grande ocupação é dentro do SUS, né? Então, realmente é uma especialidade para ser... Tem sido ampliado, né? A residência, o número de residentes hoje em Brasília é o maior número de vagas que tem de médico de família, mas ainda está muito aquém, né? Realmente pode melhorar bastante, né? E, Fábio, como que você acha que, por exemplo, a população geral, vamos lá, o que a Câmara, você como um deputado, a Câmara Legislativa pode fazer efetivamente para uma melhoria de uma situação dessa, por exemplo? A Câmara Legislativa ela pode fazer muita coisa, né? O Parlamento ele tem vários papéis e ele tem uma coisa intrínseca à sua formação, que é a pluralidade. Então, isso é importante que a população entenda, porque às vezes a gente fala em poder legislativo, a gente acha às vezes que é um bloco monolítico, e não é. O poder legislativo ele é plural. Enquanto eu defendo uma pauta e uma posição do legislativo, o outro deputado vai defender uma coisa completamente diferente do que eu defendia. Então, essa pluralidade ela é importante de ser compreendida. Eu defendo, por exemplo, uma CPI da saúde, especialmente para investigar o IGES. E tem uns que não defendem, por isso que ela não sai do papel, mesmo com as 8 assinaturas lá. Ela entra numa fila que não anda. Então, essa é a situação do Poder Legislativo. Ele é plural, ele é cheio de contradições. Mas ele tem ferramentas importantes que, se utilizadas, podiam cumprir um papel fundamental. A primeira delas é a fiscalização. Porque o legislador ele tem o papel da fiscalização. Eu tive a oportunidade de atuar muito na saúde no meu primeiro mandato, em 2 momentos. No primeiro, a gente construiu a Ação Covid. Durante a pandemia, nós juntamos vários órgãos, que incluiu ali o Corém, incluiu o Sindicato dos Enfermeiros, a Comissão de Saúde da OAB, o Conselho Regional de Serviço Social, o CREFITO, enfim. Foram vários órgãos que participaram, alguns mais ativamente, outros esporadicamente, da Ação Covid, coordenada pela Comissão de Direitos Humanos. E nós fiscalizamos todos os hospitais que atendiam Covid, inclusive aqueles hospitais de campanha. A gente foi no auge da pandemia em todos os hospitais. Eu lembro que aquela gambiarra do HRC de Ceilândia, que era leitos improvisados com oxigênio precário, com ida de oxigênio precário dentro do banheiro, aquilo ali foi do meu celular. Porque eu podia entrar na unidade, todo paramentado, mas entrava para fiscalizar, para denunciar as condições de trabalho, as condições de atendimento, né? Logo na paciente zero da Covid, nós tivemos no Agarram, para ver a situação do Agarram e como é que estava o preparo de manejo do Agarram, de isolamento do Agarram. Enfim, e nós trabalhamos a pandemia inteira na Ação Covid, que depois foi um projeto, inclusive, premiado pela OPAS. O Conselho de Saúde participou desse processo. Então, assim,
a gente teve uma atuação muito efetiva na fiscalização naquele contexto. Depois eu tive a oportunidade de ser o presidente da Comissão Especial da Vacina, uma comissão criada na Câmara Legislativa que acompanhou o manejo da vacina na atenção primária. E aquilo foi extraordinário, porque a atenção primária tem todas as condições de operar a vacinação em grande quantidade. A gente chegou a vacinar mais de 100 mil pessoas em um dia no DF. Quer dizer, é um negócio extraordinário, a capacidade que... A capilaridade do sistema e a rapidez com que ele opera, né? Se a gente não tivesse gente negacionista no andar de cima ali, da política, a gente poderia ter tido vacina mais rápido, porque os nossos profissionais estavam prontos para fazer o serviço. E as unidades, inclusive, muitas delas já equipadas, com equipamentos novos, os refrigeradores adequados para o armazenamento da vacina. Então, é assim, eu tive essa oportunidade de lidar com a saúde. E eu acho que a fiscalização é uma ferramenta fundamental que nós precisamos utilizar. A gente quer ver as prestações de contas, a gente quer ver os contratos, a gente quer fazer uma análise séria do déficit profissional, né? Eu acho que essa fiscalização ela é fundamental. Muito para ver, inclusive, as condições de trabalho. Né? As condições de trabalho, para melhorar as condições de trabalho, nivelar o trabalho, até para a gente cobrar dos profissionais a entrega que a sociedade espera em relação à saúde pública, melhorando as carreiras. Né? Preciso melhorar a carreira médica com urgência. Né? É uma carreira que é pouco atrativa e os médicos acabam não tomando posse, ficando no setor privado. Então, preciso melhorar a carreira médica, entre outras melhorias nas reestruturações das carreiras da saúde pública. Então, pensando esse global, é uma luta que nós temos e temos feito na saúde e também, obviamente, a fiscalização do Legislativo serve para denunciar os maus profissionais. Porque nós temos maus profissionais em todas as áreas. Né, em todo o serviço público, na área privada, em qualquer lugar. E é preciso que a gente entenda que se tem gente que não está fazendo o serviço direito, precisa responder por isso e nós temos ferramentas para que possam responder por isso. Então, eu diria que esse é o coração do Legislativo, a fiscalização. Porque se a gente utiliza a fiscalização, a gente consegue mudar muito a realidade. E óbvio que a fiscalização ela não precisa ser inócua, só reativa. A fiscalização ela pode ser produtiva, ela pode ser propositiva. Não é só punitiva, né? Não é só punitiva. A fiscalização ela faz relatórios de gestão, ela faz relatórios de análise de diagnóstico da situação, né? E aí ela pode ter muitas propostas para melhoria. Aquilo que vem da descentralização do recurso. Eu fui muito na farmácia central olhar se tinha, se não tinha material, os insumos. Vi faltando de tudo das EPIs para os profissionais durante a Covid. O que está faltando? Está faltando isso, a máscara não é adequada, em tal unidade não chegou a N95, não chegou a máscara tal. Nós fizemos um trabalho de apontar os problemas e aí quando a gente apontava, chegava. Então a fiscalização ela é efetiva. Agora a Câmara tem que cumprir um papel, e aí eu vou focar na fiscalização, porque é óbvio que a gente pode aperfeiçoar projetos de lei, a gente pode escrever projetos de lei, nós temos projetos importantes que dão diretrizes a várias áreas. Orientação, por exemplo, na rede ambulatorial, na atenção secundária, a gente dá diretrizes ao atendimento a pessoas com psoríase, com hanseníase, diabetes. A gente pode fortalecer os ambulatórios e dar diretrizes para o funcionamento dessas políticas públicas, né, na rede de saúde do DF. A gente tem projetos de lei interessantes, né, mas eu penso que a fiscalização é mais importante que a elaboração de projetos de lei para a saúde. Porque a gente tem uma legislação, um repertório legislativo muito robusto na saúde. Né, e que já daria conta de muita coisa. Mas eu acho que a fiscalização talvez seja o principal instrumento. Se a Câmara não atuar como puxadinho do GDF, se a Câmara atuar de forma independente, se a gente tiver parlamentares com compromisso com a saúde, eu acho que a Câmara pode ter um impacto muito grande nos resultados da política pública de saúde. Maravilha. Gente, o papo tá maravilhoso, mas, como eu sempre falo, acabou. Acabou o nosso tempo. Só que tá tão legal, tá tão bom, que a gente vai para um segundo momento, tá? Vamos fazer uma parte 2 da nossa conversa. Vamos. Não, mas por enquanto a gente encerra e vamos ficar até o próximo. Muito obrigado pela Natália Matias. Esqueci de falar que ela é pré-candidata a deputada distrital pelo PSOL. Muito bom. E o nosso Fábio Félix, que é atual deputado distrital e também é pré-candidato a deputado federal também pelo PSOL. Exatamente. Então vamos lá, até o próximo programa.